E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Vamos conversar sobre essa situação do Banco Master, né? Outros bancos aí estavam vendendo também os CDBs do Master, do falido Master. Olha só, a gente tem aqui essa matéria do Pipeline, que é ligada ao Valor Econômico, que traz aí XP, BTG e Nubank venderam CDBs do Banco Master. A gente vai conversar sobre essa situação aqui, mas antes disso eu quero conversar com vocês a respeito do quanto é importante você ver aí o valor que você está aplicando nessas pequenas instituições financeiras. Cuidado, tá? Você investir um valor acima do limite do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, é um risco. E até você investir também um valor, vamos dizer assim, consideravelmente alto, vamos dizer assim, 100 mil, 50 mil, está dentro do valor do Fundo Garantidor de Crédito, né? O quanto você consegue aí resgatar em caso de falência, né? Ou liquidação, como foi o Master aqui nesse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é a burocracia, a dificuldade, o tempo de espera, né? Que você vai ter que ter para poder aí ressarcir os teus valores, tá? Então, para evitar dor de cabeça, quando o teu capital for aumentando o valor que você tem lá de reserva, eu particularmente não gosto de deixar em bancos de médio porte, tá? Eu prefiro deixar em bancos de grande porte. Se alguma coisa acontecer com esses bancos de grande porte, como Itaú, Bradesco, né, e outros bancos aí maiores, você vai ter o quê? O país quebrando, né? Então, esses pequenos bancos, como o Master e outras instituições financeiras que já passaram por dificuldades, né, eles têm mais probabilidade de quebrar, ter uma ingerência, né, dentro do banco, ter ali uma dificuldade financeira dentro do banco, porque são menores. Os outros têm um grande colchão de liquidez, têm uma grande proteção, né, seus ativos, então são marcas muito valiosas, muito grandiosas. Então, eu particularmente, quando o capital vai aumentando, eu não gosto de deixar em bancos de pequeno porte, tá? Por causa do risco, como a gente está vendo aqui no Master. E olha só quantas pessoas serão afetadas, tá? 1,6 milhão de investidores, certo? Então, são muitos investidores, quase 2 milhões de investidores serão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Sim, mas tem pessoas aqui que passaram de 250 mil e, com isso, vão somente ter de volta aí os seus 250 mil. Acima disso, está perdido, gente. Olha só o risco de você colocar um capital alto nessas instituições de médio porte, certo? E você já ter aí o risco de tudo que é lado, né? O risco ali da instituição quebrar, né? Uma intervenção do Banco Central, uma liquidação do Banco Central pode acontecer, certo? Falência, né? E aqui o FGC vai honrar de quem tinha até 250 mil reais por CPF, mas olha o risco, né? Olha só, os reembolsos chegam a consumir 41 bilhões, cerca de 1/3 do caixa do fundo. É muita coisa, gente. 30% aí vai embora do FGC só para sustentar aí quem? O Fundo Garantidor de Crédito para o Banco Master, os credores do Banco Master, cerca de 1,6 milhão de investidores. Ou seja, se ocorrer uma quebra dele em vários bancos de médio porte, olha só aqui o fundo foi abocanhado em 30%. Então, hoje você percebe que o Fundo Garantidor de Crédito, gente, ele não consegue garantir tudo. Você está vendo aqui. Olha só o perigo do Fundo Garantidor de Crédito nesse momento. E sabe o que vai acontecer agora? Vão elevar os valores que as instituições financeiras participantes do Fundo Garantidor de Crédito vão elevar esses valores de contribuição. E com isso, o banco vai jogar o custo para quem? Para você. Olha aí o custo, né, da ingerência de um banco, de um pequeno porte, certo? E com isso, a indústria de fundos, a indústria de CDBs, de investimentos, né, no Brasil, ela sofrerá nesse sentido, né? Vai ter que elevar aí a sua participação neste Fundo Garantidor de Crédito para poder aí se adequar às novas normas depois do que aconteceu com o Master no dia de hoje. Então, isso vai repercutir para nós que somos clientes, porque haverá aumento de juros, de taxas, né?
dos bancos que vão cobrar um pouquinho de juros a mais para cobrir isso daqui, que vai ser elevado o valor da participação desses bancos. Olha só o que acontece, né? Reverbera para outros cantos, né? E aqui, pessoal, a gente vai ver aqui alguns valores de XP, BTG e Nubank, olha só, né? Você que pode lá dentro do Nubank ter comprado o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, do Banco Master, que faliu. Né? Você lá dentro do BTG pode ter comprado também, e você dentro da XP pode ter comprado. Eu não gosto de comprar de qualquer banco, eu olho sempre os dados, né, da instituição financeira, eu vejo o porte dessa instituição, vejo o risco, né, de imagem dessa instituição, sempre eu olho nesse sentido. Então, você que pode ser de outro banco, pode ter comprado, e até muitas vezes, sem perceber, alguém te empurrou esse banco aí, esse CDB desse banco, sem você aí estar muito ciente do que aconteceu? Pois é. Então, esteja agora tendo conhecimento do que vai acontecer. Os bancos aí, essas três instituições financeiras aqui ofereciam os CDBs do Banco Master aos seus clientes, né, e a maioria dos casos está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, que pode começar pagamentos ainda este ano. Olha só, então você tem que esperar alguns dias, olha a aflição, o risco, né, envolvido nisso tudo, né, o medo. Então, aconteceu isso e a gente vai analisar essa matéria aqui do Valor Econômico. Já considere deixar seu like, se inscreve no canal, né, comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, pessoal, dos 41 bilhões em CDBs do Banco Master, ó, que aí serão necessários, né, para a cobertura, né, do Fundo Garantidor de Crédito, né, ele vai cobrir o Fundo Garantidor de Crédito, todos esses valores aí, e 1,6 milhões de credores que o Fundo Garantidor de Crédito informou na tarde dessa terça-feira serem elegíveis para o pagamento da garantia dos depósitos sob custódia do órgão. Aproximadamente 36 bilhões foram distribuídos pelas 3 maiores plataformas digitais de investimento, segundo fontes do mercado. Olha só, dos 41 bilhões, 36 bilhões vieram dessas três instituições financeiras, XP, BTG e Nubank. Né? A maior parte, né, desse rombo aí, que vai aí o Fundo Garantidor de Crédito ter que cobrir, vieram somente desses 3 bancos juntos. Olha só, né, gente? Dessas 3 instituições financeiras, porque o Nubank não é considerado um banco, né? O Nubank é uma instituição de pagamento. Então, somente a XP teria vendido 26 bilhões em papéis do Master e 4 bilhões do Will Bank. Só lembrando aqui, o Will Bank, se você aí tem conta no Will Bank, investimentos no Will Bank, né, fica tranquilo que ele aí não vai ser, apesar de ser controlado pelo Banco Master múltiplo, tá? Mas ele está fora da liquidação, tá, extrajudicial aí do Banco Central, que fez aí a intervenção no Banco Master. Então, o Will Bank está fora disso. Então, fique tranquilo, você que tem conta no Will Bank, você aí não vai ser prejudicado, você vai conseguir seu acesso normalmente, seu cartãozinho ali de crédito normalmente. São mais de 6 milhões de clientes do Will Bank que estavam com medo de serem afetados. E na manhã de hoje, dessa terça-feira, dia 18 de novembro, quando eles tentaram acessar o aplicativo do Will Bank, né, vários clientes não estavam conseguindo e ficaram desesperados. Será que tem a ver porque o Banco Master aí é dono do Will Bank, né? Mas não, pessoal, é porque ali houve um pequeno problema num sistema, né, que várias instituições financeiras, empresas, né, passam por meio dessa empresa ali de segurança que deu hoje um problema muito sério aí e ficaram indisponíveis vários acessos, tá? Isso foi reportado aí nas plataformas digitais que monitoram isso, tá? E a empresa responsável por isso emitiu nota dizendo que teve esse problema aí, mas não passou de um susto, tá? O Will Bank segue operando normalmente, ele não foi impedido nesse momento, está tudo certo, até o momento aqui a gente não tem nenhuma interrupção por parte do Banco Central no Will Bank. Tá, ok? Mas percebam como, gente, é importante você analisar
estas instituições onde você está comprando um CDB, tá? Olha lá no BTG. No BTG foram 6,7 bilhões. E no Nubank a estimativa é de 2,9 bilhões aí vendidos em CDBs do banco falido Master. Cuidado, se você comprou aí, veja se você está dentro lá da garantia do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil. Acima disso, tu perdeu, amigo. Certo? Porque, olha só, a gente pensa que nunca vai acontecer, acontece. Evitem colocar muita grana, tá, em bancos pequenos e bancos de médio porte, tá? Porque eles oferecem esse risco. Certo? E se você quiser, você estará por sua própria conta e risco, né? Mas você percebe aí, acontecem as coisas, depois tem uma pequena burocracia para retirar o dinheiro, tem que esperar algumas semanas, né? Isso é um pouco chato, a apreensão toma conta, principalmente se for 100 mil, 200 mil, está dentro da cobertura do FGC, beleza, mas aí você fica apreensivo, né? Preocupado. Em todos os casos, a projeção é de que mais de 99% dessas aplicações estejam cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, são clientes, né, pessoas físicas, né, que investiram menos de 250 mil em papéis do Master em geral. Procurados XP, BTG e Nubank não se manifestaram. Mas você percebe como isso acontece? É possível? Você está vendo aí como isso é possível, gente. E a gente está vendo aí na prática, no dia de hoje, o que aconteceu com o Banco Master. Então, observe bem o seu banco, observe o que está acontecendo. Olha só, esse site, o Banco Data, você quer pesquisar sobre uma instituição? Joga aqui, veja aqui, coloca o nome da instituição, deixa eu colocar aqui um banco, por exemplo, vamos colocar o Nubank, por exemplo, Nubank, né? Vamos colocar o Nubank, você pesquisa como está a saúde financeira do banco, né, da instituição, você pode fazer essa pesquisa aqui, gente, tá? Ó, Nubank, você vê aí o patrimônio líquido do banco, né? Você vê aí os ativos totais, o valor de captação, os índices de Basileia, ó, quando está verdinho aqui, ó, tá interessante, não pode estar aqui no vermelho, abaixo de 11 o índice de Basileia, tá? Aqui o índice de mobilização não pode estar aqui nesse vermelho, tem que estar nessa área verde, né? Interessante. Tá? O aceito pelo Banco Central é até próximo ali de 40%, certo? 40%. Aqui o aceito, o índice de Basileia é até próximo de 11%. Acima do verde aqui é ótimo, né? Aqui no vermelho aqui não é legal, já é perigoso. Então você analisa aqui os dados da tua instituição onde você está se metendo, tá? Você está emprestando dinheiro a um banco quando você investe em um CDB. Então, o banco tem que ter um histórico interessante. Olha lá, você veja aí o histórico de rentabilidade do banco. Olha aqui o Nubank, ele vinha de prejuízo em 2020, 2021, depois passou a lucrar em 22, 23, 24 em diante, né? Só esse ano ele já reportou lucro de mais de 4 bilhões, certo? Então, percebam como os bancos eles precisam ser analisados, não saia comprando CDB, né? Emprestando dinheiro para o banco aí, de qualquer forma, né, de qualquer instituição, sem você dar uma vasculhada básica aqui, vendo os índices do banco, né, as informações econômico-financeiras da instituição, certo? Eu observo sempre isso, tá, gente? Eu não fico colocando meu dinheiro em qualquer banco, não. Tá? Eu vejo o risco, principalmente bancos que estão ofertando CDBs com altíssima rentabilidade, acima de 150%, 170%, parece que o Master estava próximo disso, né? É o risco, gente, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Se estão te dando um retorno alto, porque o risco da instituição financeira está alto também. É a regra, né, do jogo. Então você tem que entender de economia, o básico para não ser enganado, para saber o risco que você está tomando. Se você quiser coloque um valor pequeno, não coloque todas as suas economias num banco muito arriscado. Tá, ok? Então, você tem que ver a média do mercado, observar quanto está a taxa de juros básica da economia, né, a Selic, verificar aí o percentual, né, do CDI que o banco está pagando, né, aqui era 170%, 150% de CDI, é loucura, para uma taxa de juros que está 15% ao ano, né? Então o risco era muito grande porque a instituição estava com problema. Se estava com problema, eles tinham que aumentar a taxa, né, de juros que eles davam aos clientes, né, o retorno ao cliente para compensar o risco. Tá? Quanto maior risco, maior retorno. Então fique esperto nessas questões, é importante você sempre averiguar isso no teu banco, e se você aí que é cliente dessas instituições,
comprou, né? Esteja ciente aí se você está dentro da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Aqui fala na matéria que 99%, né, dos clientes vão estar cobertos. Mas olha o risco, né? Olha o perigo, gente. Então, acredito que o brasileiro, depois deste case aqui, que aconteceu no dia de hoje, dia 18 de novembro, muitos brasileiros vão ficar mais espertos em alocar altos recursos em instituições menores, tá ok? Instituições de médio porte, pequeno porte, porque o perigo existe, gente, tá ok? Então, esteja ciente disso. Aqui é o que a gente sempre comenta aqui no canal John Financeiro. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, é isso que eu queria conversar com vocês, tá? Dá um toque aí nesse sentido. E agradecemos aqui a sua audiência no canal John Financeiro. Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta aí embaixo, vamos conversar sobre isso juntos. Tá? O que você acha dessa situação que aconteceu no Master? Você investiria? Você investiu? Tá? Você investiria em bancos pequenos, de médio porte também, depois dessa situação aqui? Antes dessa situação acontecer, você já investiu ou não? Comenta aí que a gente vai conversando e debatendo uma ideia a respeito disso aqui. Tá ok, pessoal? Obrigado por tudo. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!